Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos no segundo capítulo desta obra, Meu Reino Não É Deste Mundo. E desta vez, o nosso estudo se concentra no terceiro item deste segundo capítulo, o ponto de vista. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo na sua sequência, e com isso temos aprendido a identificar um aspecto muito interessante desse livro, que é o aspecto de continuidade do texto. Ou seja, estamos estabelecendo as relações que um texto tem com o outro, que um item tem com o outro, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, antes de começarmos a estudar o item O Ponto de Vista, relembramos do nosso item anterior, a realeza de Jesus. Naquele item anterior, nós víamos que é apresentado pelo Evangelho segundo o Espiritismo essa possibilidade, ou melhor, essa realidade, esse fato de que Jesus é rei em um outro mundo, e que esse mundo é o mundo moral ou o mundo espiritual, se assim o quisermos. A ideia de continuidade está justamente centrada neste fato. Isso porque o item O Ponto de Vista agora nos diz mais ou menos o seguinte. Bem, se nós temos um outro mundo, um mundo espiritual, um mundo moral, que é possível de ser vivido mesmo estando encarnado aqui na Terra, que é possível conquistar mesmo estando trabalhando e vivendo em um corpo físico aqui na Terra, nós temos que mudar o nosso ponto de vista a respeito do que é a vida aqui na Terra. Nós precisamos mudar a nossa ideia sobre em que consiste exatamente viver aqui na Terra. É disso que se trata, é essa a continuidade, a ideia, o aspecto de continuidade das ideias lógicas entre esses dois textos. O nosso item, o ponto de vista, é separado em 3 subitens que estão com os numerais 5, 6 e 7. Aqui nós vamos aprender também agora a identificar no Evangelho segundo o Espiritismo uma outra característica que é muito própria do codificador. É muito própria de Allan Kardec e do seu estilo, do seu modo de escrever. Quando Allan Kardec sutilmente muda o tema do qual ele está tratando, ou trata de um outro aspecto de um mesmo tema, ele troca o numeral do início do parágrafo. Assim, o item 5 terá 3 parágrafos, tratando de uma só temática. O item 6 terá outros 3 parágrafos que, claro, se relacionam com o primeiro, com o item 5, mas que vão trabalhar um pouquinho diferente aquela mesma temática. E o item 7 terá só um parágrafo com uma mudança um pouco mais acentuada no tema. Para entendermos isso melhor, no item 5 nós veremos que existe uma nova ordem estabelecida para a vida, já que nós precisamos mudar o nosso ponto de vista, precisamos considerar o aspecto espiritual. Considerar a vida deste ponto de vista nos trará algumas benesses. Esse é o tema do item 5. No item 6, Kardec nos mostrará o contrário, que não considerar esse ponto de vista da vida futura nos trará alguns prejuízos inconvenientes, terá consequências não muito boas. E no item 7, Kardec vai fazer a conclusão desse item, o ponto de vista, nos dando o papel do Espiritismo diante dessa nova realidade, diante dessa realidade de um mundo espiritual ou de um mundo moral que precisa ser vivido a partir de agora. Vamos então ao nosso item 5. Apenas lembrando que nós estamos usando a tradução de Guilom Ribeiro para esse nosso estudo, que está disponível para download em PDF na descrição do nosso vídeo. Algumas outras traduções talvez não conhecemos todas elas, mas talvez possam ter uma subdivisão diferente. Então aqueles que quiserem acompanhar conosco podem fazer o download dessa obra. Muito bem. Item 5, então, o ponto de vista. A primeira informação que nós temos no primeiro parágrafo do item 5 é de que uma ideia clara a respeito da vida futura significa
o aumento ou a conquista da fé para todos nós, pois justamente ela mudará o ponto de vista que temos sobre a vida terrena. E assim, mudando esse ponto de vista, nos dirá ainda esse primeiro parágrafo, que nós passaremos a considerar as coisas realmente de forma diferente. Por exemplo, é citado nesse primeiro parágrafo que, para nós, a vida aqui na Terra será entendida como uma breve passagem em um país ingrato. Que as nossas vicissitudes e dificuldades serão enfrentadas com paciência. Que a morte deixará de significar o fim de tudo, mas significará libertação ou liberdade. Vejam como os principais pontos da nossa existência vão ganhando significados diferentes quando nós passamos a considerar que somos espíritos imortais e que viveremos outras vidas, outra vida fora do corpo físico. Isso tudo significa, ao final desse parágrafo, que conquistaremos algo muito precioso e desejado por todos nós: a calma diante da nossa existência terrena. Aqui, portanto, como dizíamos, percebemos que nesse primeiro parágrafo o ponto de vista traz melhorias imediatas e significativas para a nossa vida terrena. O segundo parágrafo faz uma contraposição, nos mostra o lado oposto disso. Diz que duvidar da vida futura faz com que nós concentremos todos os nossos pensamentos nas coisas terrenas. Assim, todos os bens terrenos serão únicos e exclusivos, portanto, ganharão um peso muito maior e terão uma importância muito maior em nossas vidas. Ora, se consideramos a vida assim, só vivemos uma vez. Tudo que tem importância são os bens materiais ou as coisas conquistadas aqui no mundo. Bem, se considerarmos a vida dessa forma, diz ainda esse segundo parágrafo, que as nossas perdas, decepções, ambições frustradas, orgulho e vaidade feridos se transformarão em tormentos terríveis para essa pessoa. É claro, ela enxergará perdas e danos irreparáveis diante dessas dificuldades que a vida aqui impõe a todos nós. Assim, a vida se transforma em uma tortura constante, que o espírito inflige a si mesmo. Ora, se tudo aqui toma esse grau muito alto de importância, como é que nós lidaremos com isso? Será um tratamento muito mais pesado para a vida. E temos uma comparação também muito importante, muito interessante de ser feita, uma reflexão para o nosso exercício em casa. Aqui nós vemos que se o homem se coloca sobre um monumento terreno, ele terá uma visão ampla do seu horizonte. Mas se ele sobe numa montanha, verá um horizonte muito mais largo, muito mais amplo. O ponto de vista sendo tratado aqui, dizendo que quando estamos submersos nas construções humanas, nas construções terrenas, nós estamos vendo apenas aquele contexto. Mas se nós subirmos em um monumento, em algo criado pelo próprio homem, a nossa vista já alcança um pouco mais longe. E se estivermos considerando do ponto de vista da criação divina, pois a montanha é uma criação de Deus, não é? Via de regra, é uma criação divina. Se estivermos no alto de uma montanha, contemplaremos muito mais coisas. Estaremos cientes de outras coisas muito maiores. É uma comparação, uma metáfora que Kardec usa, muito bonita para pensarmos em considerar as coisas de um ponto de vista maior, de um ponto de vista mais amplo. E assim o parágrafo 3 nos diz que se nós considerarmos então a vida do ponto de vista da infinitude do universo, a humanidade se torna ínfima e se perde na imensidade. Suas conquistas materiais e posições sociais vão tomando uma importância cada vez maior. E que assim, conclui esse terceiro parágrafo, a nossa fé na vida, ou melhor dizendo, a nossa fé na vida futura está na razão inversa à importância que nós damos aos bens materiais. Ou seja, se nós queremos medir o quanto nós temos de fé na vida futura, basta medirmos a importância que nós damos atualmente aos bens materiais. Bem, vimos que esse primeiro tópico é sobre o nosso modo de compreender a vida, sabendo da vida futura. Que nós
devemos dar um pouco menos de importância às coisas terrenas e que isso nos trará um pouco mais de fé, um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência. Essa é a exposição de uma nova ordem e de uma nova disposição para a vida terrena, nos fazendo pensar nessa ordem de importância das coisas que irá refletir em nossa vida de relação interna, os nossos próprios sentimentos, e de relação externa, essa relação que nós temos com os bens materiais. Se é assim, nós devemos desprezar tudo que existe aqui na Terra, então essas coisas daqui não têm importância alguma? É justamente sobre isso que trata o tópico 6, que nós abordaremos a partir de agora. Essa questão é respondida no tópico 6. Eu estou colocando a questão, ela não está no tópico 5, mas é uma questão que poderia surgir para qualquer um de nós. Bem, mudamos o ponto de vista, então desprezamos tudo na Terra? Não. Primeiro parágrafo do subitem 6. Nos diz que é natural do ser humano sempre procurarmos estar o melhor possível em qualquer lugar, em qualquer condição que estejamos. Por dois móveis, pelo instinto do progresso que nós temos em nós e pelo instinto da conservação que Deus também nos deu. Então nós temos esses instintos que nos levam a querer melhorar sempre, a tratar de darmos ao presente momento tudo aquilo que ele merece. O que está em consideração aqui é que a importância das coisas terrenas e do nosso presente deve ter uma importância relativa do ponto de vista do nosso destino, a perfeição. É disso que fala o primeiro parágrafo do item 6. É colocar cada coisa no seu devido lugar. Todas elas têm importância, mas aprendemos a identificar essa importância. O segundo parágrafo nos instrui mais um pouco ainda a respeito disso, dizendo que o que Deus condena não é o uso dos bens materiais. Não, o que Deus condena é o abuso dos gozos ou dos prazeres terrenos. Mais uma vez, nós temos aqui um bom guia para as nossas relações. Nós podemos fazer usufruto das coisas que Deus nos confiou, mas o Espiritismo nos alerta em relação aos exageros, aquilo que passa do limite, aos abusos. E o terceiro e último parágrafo desse item 6 faz uma comparação também muito interessante entre o rico e o pobre. Um homem rico aqui na Terra, se perde alguma ou outra coisa, dá a isso pouca importância, pois sabe que ainda tem uma riqueza enorme. Enquanto o homem pobre, se perde alguma coisa, justamente por ter pouco, perde muito do que tem e sente mais essa perda. Bem, isso é usado para falar a respeito das coisas espirituais. Aquele que sabe da vida futura é o homem rico, que perdendo alguma coisa aqui na Terra, mesmo que perca todos os seus bens materiais, sabe que esse revés é muito pequeno diante da imortalidade do seu espírito e do aprendizado que ele pode ter em cada situação. Enquanto aquele que não sabe ou não crê na vida futura é o pobre, é o homem pobre espiritualmente, que diante da mais ínfima perda se desespera. Assim nós, então, concluímos os itens 5 e 6 que nos mostram como viver na Terra sob essa nova ordem das coisas estabelecidas por Jesus. E por fim, o item 7, o último subitem deste item, o ponto de vista, coloca o papel do Espiritismo diante dessa nova ordem, dizendo que o Espiritismo dilata o pensamento e os horizontes do homem, expande as nossas possibilidades, melhora o nosso modo de pensar e compreender a vida. Nos mostra que existe solidariedade entre as vidas de um mesmo ser. Ou seja, tudo aquilo que fazemos aqui tem consequências na vida futura. Tudo aquilo que fazemos no plano espiritual tem consequências para a nossa próxima encarnação. Mas essa solidariedade, palavra belíssima usada aqui por Allan Kardec, pois ela mostra que nós devemos nos preparar nessa vida para viver o reino moral, solidariedade entre as vidas de um mesmo ser. Essa mesma solidariedade deve haver entre as vidas de todos os seres de um mesmo mundo. Solidariedade entre os homens. Mais do que isso. É uma solidariedade que existe entre os seres de todos os mundos, ou dos outros mundos, como nós lemos aqui nesse parágrafo. O Espiritismo, portanto, é uma doutrina de aspecto universal, que expande o nosso modo de pensar
para a nossa convivência em termos de universo, não apenas de planeta Terra. E por fim, esse item nos diz que esses ensinamentos foram guardados por Jesus para que viessem no tempo em que os homens pudessem conhecê-los. Esse é o papel da doutrina espírita diante desse conhecimento sobre a vida futura. Expandir cada vez mais a nossa consciência e o nosso conhecimento sobre cada um desses aspectos da nossa vida futura. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós terminamos esse item, o ponto de vista, em seus 3 subitens, 5, 6 e 7. Deixamos a todos o nosso agradecimento pelo estudo em conjunto, pelo estudo mais uma vez tranquilo, sereno, pela paciência em nos ouvir. Deixamos como sempre o nosso fraterno abraço e o convite para o nosso próximo estudo, juntamente com os votos de que Deus nos abençoe, hoje e sempre.